Eu sou o Ablitai, e você sabe por que os deuses de Tormenta 20 não fazem nada contra a Tormenta? Essa é uma pergunta que eu estava me fazendo com os amigos, estava discutindo sobre isso e achei interessante a gente gravar um conteúdo para comentar sobre isso. Porque a Tormenta, obviamente, ela é o pior pesadelo de Arton, é a maior corrupção do mundo e uma das piores coisas que pode existir. E por que os deuses, no seu imenso poder, não fazem nada a respeito? É isso que eu vou te contar hoje, aqui, agora. Muito bem, heróis e heroínas de Arton, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai responder, né, a grande pergunta: será que o panteão de Tormenta 20 teme a própria Tormenta? É isso que a gente vai discutir hoje, mas claro, já deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, né? Eu quero muito saber aí a sua opinião sobre o assunto. Lembrando também que nós temos aqui o clube de membros com vários conteúdos exclusivos aí por R$ 3. Então, se você quer dar uma força pro canal, além de comentar e compartilhar com o seu grupo de RPG, eu peço aí que você considere assinar o clube de membros. Você pode ajudar muito a gente se inscrevendo mesmo. Eu tô com a meta aí de bater 5.000 inscritos ainda esse ano. Então, eu preciso muito da sua ajuda para continuar trazendo aí esses vídeos interessantes, esses novos cenários pro canal. Mas muito bem, vamos lá conversar então o porquê disso. Antes, ó, eu vou pular a discussão de tipo, é porque os criadores de Tormenta querem. A gente não vai falar sobre isso, né? Porque a editora quer e tal. A ideia aqui é discutir isso de uma forma lúdica mesmo, tentar argumentar. Eu adoro conversar sobre Tormenta 20. Eu acho que uma questão dessas, tipo, responder, porque os criadores querem, é tipo, muito vago, né? Eu acho que a gente tem material para tentar argumentar sobre isso, porque a graça não é quem tá certo em responder a pergunta, né? A graça é a discussão, o bate-papo que a gente pode tirar disso, a troca de ideias, beleza? Então, é óbvio, né, que é porque os criadores querem. É óbvio, eles escrevem o cenário, tudo vai acontecer do jeito que eles querem. Só que a gente tem a ideia aqui de realmente trocar argumentos, fazer uma brincadeira conversando sobre o assunto, beleza? Então, pulamos essa etapa chata aí, vamos direto pro que interessa, por que os deuses não fazem nada. Então é o seguinte, eu queria lembrar, em primeiro lugar, que os deuses de Tormenta 20, eles não são grandes amigos, né? A gente sabe aí de várias histórias que tem por aí que, na verdade, a maioria deles não se dá muito bem. E eles agiram juntos poucas vezes durante a lore de Tormenta, e eu acho importante a gente levantar isso para fazer uma avaliação. A primeira vez que os deuses se uniram com um objetivo foi lá no passado, né, milhões de anos atrás, para exterminar as crias de Megalock. Pois é, se você não sabe, lá na lore, inclusive eu solto vídeo toda sexta-feira aqui sobre a lore de Tormenta, então vale a pena você ativar as notificações para ficar sabendo e acessar ali quando vier esses vídeos de lore, beleza? Mas lá eu contei sobre isso. Os deuses se uniram a primeira vez milhões de anos atrás para derrotar as crias de Megalock. No mundo de Arton, e lá no vídeo eu explico certinho, ele tinha uma grande parte do continente dominado pelos monstros, as crias de Megalock, o que impedia com que os humanos e as outras raças menores de Arton evoluíssem, aumentassem ali, expandissem a sua dominação pelo mundo. E como isso estava numa situação incontrolável, né, poucas criaturas conseguiam sobreviver junto com as crias de Megalock, os deuses ali se uniram, principalmente a mando de Calmir, o deus da justiça. Elas se reuniram um grande grupo para derrotar essas crias. Obviamente a gente não sabe maiores detalhes sobre como que foi isso, se de fato todos os deuses participaram, talvez, né, o Megalock não tenha lutado, Lena e Mará talvez também não, mas a gente não sabe sobre isso. O fato é que a maioria deles concordou que não poderia continuar desse jeito, que as crias de Megalock estavam ocupando ali muito espaço e isso não poderia continuar. E aí, portanto, eles se uniram, né, eles se aliaram para derrotar esses monstros e limpar o mapa para que os humanos conseguissem aproveitar e subir, né? Eles viviam lá no sul do continente, eles conseguiram subir para o que a gente chama ali de Arton Norte, né? E criar as grandes cidades, os grandes reinos, assim, junto com as demais raças.
E a segunda vez que os deuses se uniram, até onde a gente tem notícia, foi para fazer realmente a punição dos três, né? Quando houve lá a grande revolta dos três. Tem um vídeo já no canal também sobre isso, explicando exatamente em detalhes, que se chama O Nascimento da Tormenta. Foi o primeiro vídeo de lore que eu fiz por aqui. Recomendo muito vocês assistirem para terem maiores detalhes sobre isso. Só que a realidade, né, resumindo aqui, é que três deuses se rebelaram durante ali o confronto, durante uma descoberta sobre a própria criação da tormenta, eles se rebelaram contra a sua destruição e eles foram severamente punidos sobre isso. E aí, os deuses também, eles fizeram lá uma grande reunião, um julgamento, de fato, para punir esses deuses, tá? E cada um deles recebeu ali a sua devida punição. Lá no vídeo eu explico certinho sobre isso, mas de fato houve também ali uma concordância sobre a maioria dos deuses do que deveria ser feito, e essa foi a segunda ocasião em que eles se reuniram. E aí vem a grande questão da tormenta, né? Então, por mais que eles tenham diferenças entre si, por mais que eles tenham as suas rivalidades, eles já se uniram outras vezes para realizar coisas importantíssimas. A tormenta, ela é a principal ameaça de Arton, ela inclusive ameaça sua existência, né, sua continuidade, e a grande questão é por que que os deuses não fazem nada a respeito. E aí a gente tem alguns argumentos para brincar sobre isso, para falar sobre esse daí, eu até fiz algumas anotações, mas o importante é que o panteão mudou, né? Da época em que houve lá a extinção das crias de Megaloc, ou a redução delas, e na época da revolta dos três, muitos deuses do panteão mudaram. Alguns ascenderam, outros, né, descenderam, né, caíram de fato, como por exemplo o Tauron, a Glórien, etc. Então o panteão mudou e agora com a nova formação dos deuses nós temos situações diferentes aí que precisam ser avaliadas. Então assim, a gente já disse aqui que eles não são bons irmãos, né? Eles têm várias rivalidades e eles também têm, galera, agendas pessoais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles têm os seus próprios problemas para lidarem, né? Suas próprias coisas para fazerem, seus objetivos pessoais, que muitas vezes eles colocam isso acima, né? Colocam como prioridade do mundo. Outra coisa que eu acho bem interessante de te argumentar é que dentro do seu próprio mundo, os deuses eles são meio que onipotentes. Então existe meio que, digamos assim, uma fase, segundo a minha opinião, tá? A minha visão, para você derrotar um deus. E isso é importante porque o próprio Haradak é o deus da tormenta, né? Agora nós temos uma pessoa diretamente da tormenta que foi elevada ali ao panteão, que é o Haradak, e esse talvez seja um dos grandes problemas que os deuses precisam enfrentar em primeiro lugar. Como que eles vão derrotar os lords da tormenta, né? Os lords menores ali, se tem um deus do panteão que é alguém que faz parte disso tudo. E aí, qual que é a grande questão, né? A gente precisa avaliar como que derrota-se um deus em primeiro lugar. A gente tem um exemplo muito bom ali, tem vários, na verdade, mas a gente tem dois que são muito bons que eu queria trazer aqui, que é o da Glórien e do Ragnar, né, o deus da morte dos goblinoides. Inclusive tem um livro ali, né, o livro da Flecha de Fogo, em que nos conta em detalhes sobre a situação da derrota, né, de Ragnar, e nós temos a trilogia Tormenta, que conta sobre a da Glórien. Se bem que Glórien já vem, né, sendo destruída há muito tempo dentro do cenário até ela finalmente cair, e o Ragnar foi algo mais rápido. Mas o que nós temos nos dois e que é muito familiar é que, primeiro, eles não podem estar no mundo deles propriamente dito, porque lá eles têm muito poder. Ou pelo menos eles têm que estar no mundo deles, mais enfraquecidos. Como que isso acontece? O próprio Avatar. Agora, com o suplemento dos deuses de Arton, nós temos revelações aí sobre as fichas dos avatares dos deuses, e lá é dito que os deuses eles colocam muita força de si mesmo, né, muito poder divino de si mesmo para criar os seus avatares, o que consome bastante eles, e por isso que cada deus só tem um avatar, apesar desse avatar poder tomar diversas formas. Isso é importante porque quando tanto Ragnar, né, quanto Glórien tiveram seus avatares mortos ali, derrotados, eles perderam significativamente uma centelha do seu poder divino. Isso talvez nem seja para sempre, mas no momento que o avatar deles foi derrotado, de fato eles ficaram mais fracos, e isso perdura por um tempo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que quando lá eles tentarem, né, porventura derrotar a Haradak, o certo seria de fato derrotar primeiro o seu avatar,
lá no mundo de Arton mesmo, e depois, com o Harada enfraquecido, ou tentar atraí-lo para Arton também, né, na sua forma física, assim como aconteceu com o Tauron, por exemplo, para derrotá-lo de uma vez por todas, ou, se tiver muito poder, né, de fato entrar no mundo dele para derrotá-lo lá mesmo em seu próprio mundo, tá? Então seria uma possibilidade. Qual que é o problema disso tudo, né? Já que existe um meio mais ou menos lógico ali para realizar esse tipo de derrota. O problema é que, de fato, os deuses, como a gente disse, não se dão bem. E aí cabe, é interessante a gente avaliar o que talvez, né, teorizar o que cada um deles faria. Em primeiro lugar, porque são 20 deuses, né? Um deles é o Haradak, não entra na conta. Dois deles são completamente contra a violência e não lutaria. E aqui a gente está falando de Lena e Mará. Né? Elas são completamente contra a violência, a matança, então elas com certeza não lutariam. Seria interessante supor que elas ficariam ali no buff, né, na cura dos outros? Seria, mas ainda assim eu acho difícil elas participarem de algo assim, tá? Eu colocaria que seriam já 17 contra 1, e não 19, né, igual a gente estava argumentando inicialmente. E aí existem outros porém que ainda precisam ser levantados. Além de Lena e Mará, temos também a questão de que Nimbi é completamente imprevisível. O deus da sorte, do caos e da loucura, ele pode fazer qualquer coisa. A gente não pode esperar uma sensatez dele. Então, se ele rola um dado lá e aí fala que ele tem que lutar junto com a Haradak, ele pode rapidamente virar de lado. Ou, por exemplo, nem participar da luta, né? Ele jogaria ali algum movimento de caótico para decidir o que ele faria, os seus próximos passos, e talvez a coisa desse muito errada. Ele não participando da luta, ou ainda jogando contra, né? Fazendo um gol contra, é uma possibilidade. Nós temos o Zaz, que é o deus da traição, e ele também é completamente inconfiável, né? A chance dele tramar alguma coisa com a Haradak e lutar contra os deuses é muito maior do que esperar alguma coisa sensata vindo dele. Então aí a gente já tira mais dois deuses da conta, que com certeza, né, você não pode confiar, não pode esperar ali nada deles, o que é uma grande complicação. Nós temos também a questão do Asger, o deus do sol, e da Tenebra, né, a deusa das trevas, aí, deusa da noite. Por quê? Cara, eles se odeiam muito, tá? Eles se odeiam mutuamente. Inclusive, teve aquela grande briga deles em que só foi pacificada quando o Calmir determinou que seriam 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? Formando assim o dia e a noite, para que eles cessassem essa briga eterna. Então, dali, alguma coisa pode acontecer. Ou nenhum dos dois, um dos dois não entraria na briga, aquele papo assim, ah, pô, se a Tenebra for, eu não vou. Sabe aquele lance? E aí, por exemplo, o Asgard ou o Tenebra ficariam de fora. Ou se eles fossem, ia lutar, talvez, ali, um esperando um momento que o outro desse uma bobeira para enfiar uma faca nas costas dessa pessoa. Então também fica uma situação arriscada que não dá muito para confiar. De qualquer forma, eu acho que o mais provável seria o lance de se um for, o outro não vai, e aí ficar de fora dessa briga. Então isso pode acontecer e aí teria menos um na luta, tá? Já vão anotando aí. Já vão anotando aí quantos a menos nós já temos numa briga dessa, tá? Além disso, nós temos dois deuses que recém ascenderam ao panteão, tá? Recém não, já fazem alguns anos, mas no próprio Deuses de Arton é revelado lá que para os deuses o tempo eles passam de uma forma diferente, que 10 anos para um deus é poucos segundos, né? Eles têm, como eles são imutáveis no tempo, para eles a forma que o mundo gira, né? Que o tempo se passa é completamente diferente da percepção que nós temos. E isso faz todo sentido. Então, é claro que para esses deuses que recém ascenderam ao panteão, eles ascenderam há pouquíssimo tempo. Que a gente está falando aqui do Thor Iron Fist, também lá da Flecha de Fogo, né? Escrito pelo Leonel Caldela, e do Hinin, o deus ali da trapaça. E aí vem a questão do seguinte, né? O Hinin, sendo o deus da trapaça, também é difícil confiar nele, certo? A galera ficaria com o pé atrás ali. Você teria que, se chamasse ele pra uma briga dessa e ele topasse, você não ia achar, tipo assim, ah, tá fácil demais, ele aceitou fácil demais, é porque tem alguma coisa ali que ele tá escondendo. Afinal de contas, ele é o deus da trapaça, isso é a natureza dele, é isso que ele faz.
eu pelo menos ficaria com muito receio de lutar ao lado, de um deus desse, né. Imagina os próprios deuses em si. Então ficaria também complicado, não sei se dá pra contar com ele. E o Thor, ele a grande questão dele é o seguinte, além dele ser recente no panteão, né, talvez esses deuses não queiram arriscar sua divindade, nós temos também o problema, a problemática de que o Thor pode ter um ranço dos outros deuses, porque, quando o povo dele foi condenado ali ao massacre, além do povo dele ter sido, sofrer por séculos e séculos na mão das outras raças, nenhum deus moveu um dedo para tentar ajudá-los, né, muito pelo contrário. Os deuses simplesmente ignoravam o problema que estava acontecendo com os goblinoides e o próprio deus deles, né, o Ragnar, que os criou, acabou querendo matá-los, né, ou seja, eles estavam muito ferrados e nenhum deus quis ajudar, então o Thor, talvez por um orgulho ali, uma rivalidade, também não aceite participar dessa briga por conta disso, né, não querer arriscar o seu poder divino e também ter um receio ali, um ranço, uma sei lá, um desgosto, né, contra os outros deuses por nunca tentarem ajudá-lo em nada. Vamos lá, se essa confusão ainda não fosse o bastante, a gente tem outras questões. Por exemplo, nós temos a questão da Lyanna. A Lyanna, a gente sabe que ela tem uma rixa ali com o Megalock. Não é como se eles fossem inimigos mortais, igual Asgard e Tenebra, mas eles não se dão muito bem, né? Eles têm ali os seus momentos um pouco instáveis. Nós temos também a questão da Alihanna com Thanatos. As duas definitivamente não se dão bem. O próprio suplemento Deuses e Heróis de Arton levantou isso, né? Deuses de Arton levantou essa questão sobre ela e Thanatos, e de fato elas não se dão bem. Então talvez chegaria ao ponto ali de uma falar: olha, se ela vai, eu não vou, tá ligado? E ficar nesse empecilho também. Ou pelo menos ter algum atrito, elas não iam trabalhar bem juntas, né? Teriam que dividir ali o grupo. Depois nós temos ainda a questão do oceano, né? O oceano ele está desaparecendo, galera, no momento atual da lore. Inclusive, existe uma grande possibilidade de nós termos aí, é uma das expectativas que eu tenho, uma das teorias que eu tenho de publicações, de que a próxima jornada heróica, né, a grande aventura aí de Tormenta, seja uma aventura em busca de oceano, tá? Nós já temos lá no Ameaças de Arton algumas sementes plantadas que indicam isso, né? No próprio Atlas de Arton também. E eu tenho essa grande expectativa de ter uma grande jornada heróica marinha por aí. E com certeza nós vamos jogar no canal, se for o caso, se realmente tiver. Porque eu amo esse tipo de temática de aventura no mar e etc. Com certeza seria prioridade para jogar ela no canal. Eu quero muito que essa aventura aconteça, né? Em busca de oceano, digamos assim. É porque ele tá desaparecido na lore. E existe alguma teoria ali, um rumor da comunidade de que talvez isso aconteça, tá? Eu realmente espero muito nisso, quero muito que isso seja verdade, mas ele tá desaparecido, então nem daria para contar com ele nesse sentido. Quem mais que nós temos? Tiates, né? Nós temos a questão do Tiates. Tiates, ele é o deus da ressurreição e das segundas chances, da profecia. Será que ele não acreditaria que a Tormenta merece uma segunda chance? E aí não quer lutar porque ele prefere esperar para ver o que acontece, ou tá esperando uma profecia de sucesso sobre a derrota da Tormenta para agir, isso também é uma grande possibilidade, né? A gente não sabe muito bem o que se passa na cabeça dele, fica ali uma questão delicada, um pouco conturbado. A questão do Arsenal, né? O Mestre Arsenal. Qual que é a grande questão? Ele é de fato o deus da guerra, então talvez a gente pense em um primeiro momento que ele seria o primeiro a topar uma loucura dessas de dar cara a tapa, enfrentar a tormenta. Só que o Arsenal, galera, ele é o deus da guerra, mas ele pensa de um modo muito estratégico. O cara, ele é metódico. Então, se ele não avaliasse a situação, talvez ele seria o primeiro a pensar nisso que a gente tá fazendo aqui. Falar, pô, o deus tal não iria por isso, o deus tal não se dá bem com aquele. Ele seria o primeiro a pensar estrategicamente e, com certeza, se ele tivesse ali um pé atrás com a estratégia, se ele vê que na inteligência de agir não é o correto, não é o momento certo, ele com certeza não agiria. Apesar de ser o deus da guerra, ele faz as coisas extremamente bem pensadas e planejadas pela vitória, né? E não a guerra pela guerra, como era o antigo, né, deus da guerra, o Kim. E nós temos a questão também de que talvez ele acredite que a tormenta no mundo de Arton seja algo bom, porque ela proporciona sempre uma guerra, né? Uma guerra que os humanos dificilmente conseguem ganhar. E
temos poucos relatos, né, de vitória sobre a Tormenta. Nós temos o quê? Dentro da trilogia Tormenta, o Orion Drake, que conseguiu vencer a Área da Tormenta de Tamurá, e nós temos lá na aventura Coração de Rubi, a aventura que eles conseguem também livrar ali a área da Tormenta, né, de Zakharov. Então, meio que é isso. E aí, para ele, talvez seja interessante manter. O mesmo raciocínio a gente pode fazer com a questão da Valkyria, né? Tem dois detalhes aqui sobre ela. Primeiro, que a Tormenta no mundo de Arton do jeito que tá, que ela não tá dominando tudo ainda, né? Existem, se você for ver uma porcentagem de cidades dominadas pela Tormenta e cidades não dominadas, as não dominadas são muito maiores. Então talvez ela pense, pô, algumas cidades serem dominadas pela Tormenta é bom, porque move os aventureiros, né? E é para ela isso que importa, é uma grande aventura, e isso a Tormenta de fato proporciona. Então, e lá no Deuses de Arton, na parte da Valkyria, fala que apesar dela ser a nova líder do panteão, ela é uma deusa que preza muito pela liberdade dos deuses e das suas atitudes. Então, mesmo que fosse formar um grupo para derrotar a Tormenta, ela com certeza não seria aquela pessoa que dá o pontapé nisso. Eu acho que ela participaria sim, justamente por ser uma grande aventura, ela faria parte disso, mas também por ser manter a liberdade dos deuses, ela não ia ser aquela pessoa que ia convidar os deuses para uma reunião para tentar decidir o que fazer. Ela não seria essa pessoa, porque ela preza muito pela liberdade dos deuses e ela deixa eles fazerem o que bem entenderem, né? Então tem essa questão também. E aí depois nós temos os que sobraram, né? Linhu, Kalmir, que são verdadeiros deuses guerreiros e que poderiam fazer algo a respeito. Só que o Linhu, ele é extremamente honrado e ele, não sei se ele participaria da batalha se eles estivessem planejando algo meio sórdido, né, para derrotar isso, que não seja ali um combate direto, algo honrado. O Calmir também pelos preceitos, né, da cavalaria. Então, vocês podem ver aqui por esse raciocínio breve que eu fiz, que a coisa não é tão fácil, né? Eles não fazem nada, mas mesmo que se eles tentassem fazer, eles teriam muitos obstáculos a serem superados. Ainda assim, tá? Mesmo com todos esses raciocínios, e obviamente eu vou pedir a sua ajuda para complementar as coisas aí nos comentários, né? O que você acha e tudo mais, por que que eles não se reúnem. Eu acho que esse é uma aventura, né? Uma discussão muito interessante para ser alimentada. Por isso que eu quero o seu comentário aí, quero saber a sua opinião, seus argumentos. Mas ainda assim, né, mesmo com todo esse raciocínio, eu acho, cara, que seria muito interessante eles lançarem aventuras para que a gente derrote os Lords da Tormenta, né? Pensando, inclusive, já tem um vídeo, né, lancei aí na semana passada para vocês, um vídeo falando sobre os 5 Lords da Tormenta que são conhecidos, que existem já na lore de Tormenta, e, pô, seria muito legal se a gente tivesse aventuras, jornadas heróicas também do 1 ao 20 para derrotar cada um desses Lords. Só nessa brincadeira aí já são 5 aventuras que dá pra ser feita, e eu acho que isso ia ser muito legal, ia ser muito divertido mesmo, até porque a maioria deles a gente já tem fichas, né? Vão lá ver esse vídeo que é muito legal, super recomendo ele pra vocês, vai estar na descrição aí do vídeo. Mas é isso, comentem aí o que que vocês acham, será que daria certo, será que não daria? Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso, né? E não naquela discussão rasa de, porque os criadores querem. Não, eu acho que a gente, né, eu mesmo mostrei diversos argumentos aí de que eu acho que seria muito complicado os deuses se reunirem para esse tipo de coisa em razão das desavenças que eles têm e dos seus próprios objetivos, rancores e etc, tá? Quero muito saber o que você acha a respeito. Obrigado por assistir, um abraço e tchau.